Então vamos lá, pessoal. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Sempre uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse espaço de aula síncronas, que é dedicado a vocês, um espaço de dedicação para que vocês possam ter esse complemento aqui ao vivo, tirar as suas dúvidas, né? São aulas preparadas aí com muita dedicação e carinho. Muito contente sempre com a participação de vocês. Alguns recadinhos básicos, assim como toda a aula, será retomado no final também, mas às vezes alguém sai um pouquinho antes ou chega um pouquinho depois. Como recado de sempre, se ainda alguém não segue o Cela nas redes sociais, por favor, sigam. Estaremos com novidade muito em breve. Boa noite. Boa noite, Rita. Estaremos com novidades muito em breve. Já está marcado o primeiro encontro do nosso GEPUI, Grupo de Estudos e Pesquisas em Unidades de Informação. Gente, esse grupo nasceu aqui, né, do Núcleo de Biblioteconomia. Acho que tem alguns alunos aqui que já fizeram uma inscrição, foram colocados no grupo previamente, que já tinham interesse. E, Roseli, a divulgação está para sair, né? Mas tudo indica que no próximo dia 16 será o nosso primeiro encontro, né? Mas a gente confirma aí no decorrer dos próximos dias para vocês. Então, esse grupo, né, GEPUI, Grupo de Estudo e Pesquisa em Unidades de Informação. O que são unidades de informação? Bibliotecas, arquivos, museus. Então, olha lá, o João colocou, já estamos divulgando no nosso Instagram. Então, é oficial, gente, dia 16, eu ainda não tinha olhado o Instagram hoje. Então, dia 16 teremos... Eu só gostaria de fazer uma pergunta. Por que não estão liberadas ainda as outras disciplinas? Roseli, aí é mais com o pessoal da tutoria, né? Não sei se o João pode me auxiliar, mas tem a questão do cronograma, né? Que a gente trabalha aqui por módulos, se não estou enganado, são 4 no ano, então, de forma bimestral, e se inicia, né, agora terminou que no mês de junho, aí tem aquele período de finalização, o pessoal está falando no chat, eu acho que é isso mesmo, abre dia 7, a próxima segunda. Então, tem esse pequeno lapso aí entre o final das disciplinas anteriores e a liberação das próximas, mas em breve estarão aí para vocês. E falando do GEPUI, né, esse grupo, ele tem a intenção de ser indisciplinar, então vai abranger todo mundo da ciência da informação, seja nós, da biblioteconomia, o pessoal da arquivologia e também o pessoal da museologia. Resolvemos abrir aí para quem quiser participar, então será apresentado como vai funcionar, a dinâmica certinho, mas cheguem lá, se informem, participem, né, se vão continuar depois, tomarem que continuem, mas é mais um espaço, então, de discussões mais precisas, e todo conhecimento é bem-vindo, né, gente? Se vocês têm a oportunidade, é um espaço muito rico, então aproveitem. Outro recadinho, eu falei de forma enganosa na semana passada que o LeiaCon seria essa semana, mas não tinha me dado conta que dia 7 é a próxima semana. Então, nosso encontro do grupo de leitura na próxima semana, no dia 7, e do GEPUI na outra semana, no dia 16. Então, muitas atividades, sei que cada um tem os seus afazeres, mas no que puderem, participem, né? Realmente, esses espaços são muito enriquecedores, né? Para a formação de vocês. Seguindo, então, com a nossa disciplina de classificação da informação, estamos no terceiro encontro desse módulo, penúltimo encontro, né? São 4, assim como foi nas outras disciplinas. E hoje, então, a gente começa a entrar mais especificamente em algumas das recado da Roseli, GEPUI saiu com a data errada, está junho. Então realmente saiu errado, 17 de julho. Obrigado pelo aviso.
vamos buscar corrigir. Mas então, voltando, nas aulas passadas, pessoal, sigo com a tosse ainda, então desculpem aí o transtorno e as pequenas pausas para tossir. Discutimos, então, os conceitos de classificação, um breve apanhado, né, sempre muito importante. Os conceitos de classificação, né, o conceito de suporte, o que é o suporte? O material em que a informação está armazenada. Suporte físico, impresso, suporte digital. Falamos também sobre os tipos de classificação, que são duas: classificação filosófica e classificação bibliográfica. Filosófica, né, de forma mais geral, de classificar, como sempre citei o exemplo do caso da biologia, né, das classes, dos reinos e tudo mais. E as classificações bibliográficas, aquelas que nos são caras aqui, a disciplina, a técnica da biblioteconomia, né? O nome já é um indicativo de classificações bibliográficas. Dentro delas, temos diferentes códigos de classificação, que aí tem CDD, LC, que a gente vai ver durante a aula, né? Espero que vocês tenham feito uma boa leitura do material de vocês. E, pessoal, o que eu digo sobre a classificação? A gente não vai aprender a classificar do dia para a noite. É um processo constante. A gente não vai decorar classes aqui. É só quem trabalha mesmo no dia a dia. Por isso que é muito importante. Qual que é o intuito aqui? Eu não vou ser ingênuo de que terminando essa aula vocês saberão classificar, né? Mas, enfim, é vocês entenderem os processos, as diferenças, né? E quais os princípios, para a partir daí vocês conseguirem. Práticas fundamentais aí, o estágio é muito importante nesse sentido. Então, quando vocês forem fazer estágio, ter essa noção da importância da classificação e se atentar, porque é com a prática mesmo que ocorre o aprendizado da classificação. Aqui, é claro que a gente vai, o objetivo é estar apto para começar, né, a classificar. E outra coisa que eu digo e peço a vocês, sejam curiosos. A curiosidade move o mundo, eu penso assim, né? Então, comecem, se vocês já não começaram. Eu lembro, teve alguém, e eu acho até que foi a Roselice, não foi, me desculpe, na aula passada, que falou da questão das atualizações da CDD, que não encontrou todas. É isso mesmo, a gente não encontra ela tão disponível, né, de forma integral, mas a gente encontra fragmentos, né? Se você tem a oportunidade de ir a alguma biblioteca, né, espero que sim, vê se não tem no acervo, né? Crie um contato com o bibliotecário, sejam curiosos, explorem o máximo que vocês tiverem de oportunidade. Né? A gente pensa que vocês estão aqui no curso de biblioteconomia, eu penso, né, falando por mim, se vocês estão aqui no curso de biblioteconomia, pressupomos que vocês gostem de livros, que em alguma medida vocês têm acesso a eles. Então, se é um livro de uma biblioteca, olhe lá na etiquetinha, pesquise o que é aquela numeração, a gente vai aprender isso na aula de hoje também, né? Mas na ficha catalográfica, nem todos os livros têm, pessoal. Hoje está sendo obrigatório pela Câmara Brasileira do Livro, que todos os livros tenham, né? Vai estar ali no verso da folha de rosto, a ficha catalográfica, né? Muitas vezes já vem classificado lá CDD e CDU, né? As classificações. Então, está aqui classificado. O que é essa classe? Enfim, vamos escorrer mais sobre. Mas tenham esse interesse, né? Porque é a partir daí que o conhecimento vai sendo construído. Então, sejam curiosos. Esse é o meu pedido, um dos para a aula de hoje. Então, vamos adentrar mais precisamente, né, no conteúdo. A unidade 3 tem como título Sistemas de classificação mais conhecidos na contemporaneidade. Então, a gente viu nas aulas passadas, e vamos ver rapidamente, que temos uma abundância de sistemas de classificação.
mas tem alguns que são mais utilizados e mais padrão, digamos assim. Os objetivos da aprendizagem, esse é da disciplina como um todo, e mais especificamente, né, para a aula de hoje, a gente tem o último objetivo ali, todos são importantes, mas esse mais voltado para a aula de hoje. Entender as tabelas de classificação, como utilizá-las para formar o número de chamada e qual a sua função, qual a função do número de chamada. E já mais por o fim, caminhando para o final da aula, isso vai fazer mais sentido. Mas vamos lá. Pensando então novamente essa parte, né, conceitual da classificação, a gente entende que, conforme diz ali no material, a classificação bibliográfica representa um procedimento essencial no contexto da organização e da recuperação eficiente de informações presentes em bibliotecas e sistemas de gerenciamento de documentos. Então, pessoal, vou sempre fazendo lembretes aqui, e muito disso porque muitas vezes isso fica pelas entrelinhas dos materiais e pode gerar dúvidas em vocês. Então, eu acho sempre importante colocar esses adendos. O bibliotecário, como vocês vão ver ao decorrer das várias disciplinas, a gente tem múltiplas funções. O gerenciamento da biblioteca. Então, se eu vou pensar em gerenciamento, eu posso pensar no gerenciamento, isso pensando só em bibliotecas, fora as outras possíveis trabalhos. Mas vamos sintetizar a nossa biblioteca imaginária aqui. Então, no gerenciamento da minha biblioteca está o gerenciamento do acervo, que a gente pode entender como formação e desenvolvimento de coleções, que é uma disciplina aqui do curso também, né? Estratégias de marketing, estudos de usuários, né? O que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer o meu marketing? A partir daquilo que minha instituição está precisando. E o que ela está precisando? Um estudo de usuários vai nos apontar isso. Então, são diversas facetas, né? O serviço de referência, que é atender as pessoas, disponibilizar o acervo. Normalização bibliográfica, traduzindo de uma maneira muito grosseira, colocar trabalhos acadêmicos nas normas da BNT, né? Então, são diversas formas de trabalho, sem contar que são diversas formas de bibliotecas. Uma biblioteca, como sempre, costumo dizer, uma biblioteca infantil, uma biblioteca escolar, uma biblioteca universitária, uma biblioteca especializada. Pois bem, então, um dos trabalhos do bibliotecário se chama processamento técnico. E é aí que está o serviço de classificação. O que vai estar no processamento técnico? Vai chegar, vamos usar os exemplos mais clássicos, vai chegar o livro para o bibliotecário. Então, ele, não só ele sozinho, pode ter outras pessoas, mas, enfim, pensando no bibliotecário, ele vai proceder com o processamento técnico. Vai pegar esse livro, vai fazer a catalogação, a classificação e a indexação. Para além disso, o tratamento físico ali do material. Tem biblioteca que vai usar um carimbo, vai usar as chamadas páginas segredo, vai usar fita magnética que vai apitar lá na porta da biblioteca se alguém estiver saindo com esse livro, vai colocar a etiqueta onde vão os números de chamada, que é o que veremos hoje. Então, esse processo, né, de classificação está dentro do que se chama de processamento técnico. Às vezes, algum de vocês já trabalham em biblioteca e sabe disso, mas às vezes outra pessoa não sabe. Então, quando falar, ou encontrar em algum material isso, o processamento técnico, é disso que a gente está falando, dessas etapas, né? E desse pequeno recorte do trabalho do bibliotecário. Então, seguindo ali no material, Brown, Bliss, Ranganathan e Dewey foram grandes nomes que contribuíram para as classificações mais utilizadas nas bibliotecas e unidades de informação desde a sua criação até os dias atuais. Então, na aula passada, a gente passou ali por essas classificações de Brown e de Bliss,
foi trazido que, naquele contexto, foi importante, mas acabaram se tornando obsoletas. De Ranganatham, a gente aproveitou para ver as 5 leis, né? Uns falam 5 leis de Ranganatham, 5 leis de biblioteconomia, que nós discutimos uma a uma, né? A cada leitor o seu livro, a cada livro seu leitor, poupe o tempo do leitor, as bibliotecas são um organismo em crescimento, e daí por diante, né? Mas lembramos também que o Ranganatham teve um papel muito importante para a classificação, pois ele também criou um sistema de classificação facetado, não muito utilizado aqui, mas que na Índia, né, que o Ranganatham era indiano, segue ainda sendo expressivo. E falamos do Dewey. O Dewey vai ser o que cria a CDD, classificação decimal de Dewey, e dessa classificação vai sair a CDU, classificação decimal universal, que foi criada pelo Henri Lafontaine, que nós discutimos lá na nossa primeira disciplina, em que foi trazido o contexto da ciência da informação, que era chamada de documentação. Então, eles pegam essa classificação do Dewey e fazem algumas transformações, né? Então, como dito, a CDD e a CDU, acostumem-se com essas siglas, acostumem-se a diferenciá-las, né? Sempre confunde, pessoal, a gente sabe qual que é a CDD e qual que é a CDU, mas confunde qual que é a decimal e a universal. Enfim, acontece. Mas temos que nos ambientar a essa terminologia. E, como disse, são as duas mais utilizadas, mas isso de maneira geral, né? Temos sempre que pensar nas bibliotecas especializadas e nas diferentes formas, nas diferentes países e metodologias adotadas, e a gente vai ver aqui durante a aula. Então, dentre esses sistemas, só um minutinho, vamos lá, pessoal. Conforme diz ali no nosso material, os mais utilizados são Sistema de Classificação da Library of Congress, né, a Livraria do Congresso dos Estados Unidos, uma das maiores bibliotecas do mundo, e lá eles têm esse código de classificação, que a gente vai ver mais detalhadamente, específico para lá, que a gente chama de LC, Livraria do Congresso, seria, né? Classificação decimal de Dewey, que falamos agora, que surgem com Melville Dewey, classificação decimal universal e classificação decimal de Doris, né? Então, o que seria isso? Talvez, se alguém já conhece, fica quietinho aí para gerar esse suspense, mas é só para já a gente chega lá. Pessoal, tudo ok? Estão compreendendo? Estão me ouvindo bem? Só me confirmem aí, por favor. Sim, tá bem. Qualquer coisa, me interrompam, por gentileza. Então, dentre esses sistemas de classificação, a da Biblioteca do Congresso, usada principalmente em bibliotecas acadêmicas e especializadas. Olha, veja, né? Então, sempre que eu falo da CDD e CDU, são usadas no contexto mais geral, né? A ALC mais específica dos Estados Unidos e, como traz, né, mais utilizada em bibliotecas especializadas e bibliotecas acadêmicas. Essa tabela classifica o conhecimento em 21 classes principais, com subclasses alfabéticas e numéricas para categorizar extensivamente os materiais. Pessoal, hoje, de maneira incomum, vou usar um pouquinho mais o chat aqui. Inclusive, vou colocar agora as classes, né? Com qualquer busca simples no Google aí você encontra, né? Mas só para a gente ilustrar, vou colocar as classes da LC aqui no chat, né? Então, a LC, nas suas 21 divisões, 21 classes principais, ela não utiliza números, ela utiliza letras, né? Se vocês conseguirem acompanhar ali no chat, ó, A
obras gerais. B, filosofia, psicologia e religião. C, ciências auxiliares da história. D, história mundial e da Europa. E, história da América. G, geografia, antropologia, né? Então, a gente vê que tem 21 classes. E, além disso, né, as classes do final, por exemplo, tem algumas letras, deixa eu me lembrar quais são agora, só um pouquinho. As letras I, O, W, X e Y são vagas. Por quê? Para se surgir, né, uma nova, se entender que isso aqui é uma área específica do conhecimento, então vai ser destinada a alguma dessas letras. Então a gente vê que ela tem temas muito mais específicos do que as outras. Por essa razão também, ela é utilizada mais especificamente em bibliotecas acadêmicas e especializadas. Pessoal, preciso fazer uma pergunta, talvez para alguns seja óbvio, mas para outros não, porque eu não posso continuar tendo essa dúvida se isso está claro para vocês. Está claro para vocês o conceito de biblioteca especializada? Sim ou não? Alguém tem algum exemplo pelo microfone, pelo chat? Sim, então tá tranquilo, né? Então, não vou retomar esse contexto. Se alguém achar necessário, por favor, se manifeste, a gente fala rapidinho. Mas seguindo, então. O próximo sistema de classificação, um dos mais conhecidos é a CDD, Dewey Decimal Classification, ou classificação decimal de Dewey. Desenvolvida por Melville Dewey em 1876, é uma das tabelas de classificação mais amplamente usadas. Organiza o conhecimento em 10 grandes categorias, cada uma subdividida em classes numéricas para ampliar, abranger uma ampla gama de tópicos. Então, vou compartilhar agora aqui no chat as classes da CDD. Essa, possivelmente, não sei onde vocês vão trabalhar, em amanhã ou depois, mas em algum momento você vai ter contato com elas. Então, a gente tem 10 classes, de 0 a 9. 0, generalidades. 100, filosofia e psicologia. 200, religião. 300, ciências sociais. 400, línguas. 500, ciências naturais e matemática. 600, ciências aplicadas e tecnologia. 700, artes. 800, literatura. 900, história e geografia. Claro, pessoal, que a gente vai ter classes, vai ter subclasses e vai ter tabelas auxiliares, né? Então, a CDD, a versão física dela, você tem lá, eu acho que são 6 livros dessa grossura, e você vai abrir, vai usar mais de um ao mesmo tempo, que é onde você vai encontrar. Uma pergunta aqui, né? Se alguém souber, fica à vontade. Se não souber, chute, por favor. Tendo em vista essas classes que colocamos ali, se fosse um livro, um artigo, um material de direito, né, tiver sobre a advocacia, o direito, qual dessas classes ele estaria incluído? Só para medir aí. Como vocês estão. Ninguém? Giovana, 300. Tatiana, ciências sociais. Isso aí mesmo, as ciências sociais. Então, direito, uma ciência social aplicada, estaria na classe de número 300. Outro dado interessante, vou colocar ali no chat para vocês também.
ver só um instantinho para a gente vendo junto, pessoal. Muito importante. Então, da estrutura da CDD, a gente tem as 10 classes principais, cada uma representando um campo do conhecimento, que é esse que nós mandamos ali acima. Dentro dessas 10 classes, nós temos subdivisões. Cada classe principal é subdividida em 10 classes secundárias, né? Cada classe secundária é subdividida em 10 seções. E ainda temos as tabelas auxiliares. A CDD utiliza tabelas auxiliares para detalhar ainda mais a classificação de tabelas de áreas geográficas, idiomas, né? Então, eu sempre puxo a sardinha, puxo a brasa para minha sardinha também, mas pelo menos para mim fica mais fácil de entender. Veja ali, a classe 900, História e Geografia. Pessoal, estou falando agora porque eu sei, mas não se preocupe que nesse momento vocês não têm necessidade de ter decorado. Então, vamos supor aqui que eu tenho um livro de História do Brasil. Então, ele é um livro de História. Então, ele vai ser a classe 900, que é História e Geografia. Tá, mas ele não é só 900, ele é História do Brasil. Então, vai ser utilizado para ele o 81, que é o código que se refere à América do Sul, mais especificamente o Brasil. Então, 981, História do Brasil. Ah, mas e essas tabelas auxiliares? Bom, eu estou falando de História do Brasil. Mas se for um livro que está falando, sei lá, do impeachment da Dilma Rousseff em 2016, ou da descoberta do Brasil em 1500, da chegada dos portugueses, os dois são livros de história do Brasil. Então, a gente vai ter nas tabelas auxiliares uma numeração específica para os períodos históricos. Se for na CDU, então, que veremos depois, ainda vai ter muito mais possibilidade de colocar especificidades. Então, para isso que servem as tabelas auxiliares. Então, 981, História do Brasil, ponto, algum outro número, que eu não vou ter de cabeça aqui agora, que vai, até porque no nosso livro fictício não tem o período histórico, mas que vai falar sobre aquele determinado período. Ok? Entenderam? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Pessoal, como eu disse, ninguém vai decorar tudo isso agora, mas é para vocês pelo menos entenderem o que significa a classe, a subclasse e assim sucessivamente. Então, a outra classificação amplamente utilizada, né? A CDU, Classificação Decimal Universal, utilizada em todo o mundo, por isso também que esse era justamente o intuito, por isso que ela se chama universal. Essa tabela de classificação se concentra na classificação da informação em área como ciência e tecnologia, né? Vou colocar aqui as classes da CDU, só um pouquinho. Está aqui. Pessoal, é uma coisa muito, vocês podem ver, bastante semelhante à classificação da CDD, até mesmo porque você foi baseada na CDU, perdão, na CDD. A CDU se baseou na CDD para fazer, e vocês podem ver que a classe número 4 não é ocupada, ela é uma classe vaga, né? Então, se lá
na CDD, o campo 400 era referente a línguas, aqui ela é classe vaga. Isso já foi dito em algum momento, mas alguém se lembra ou não sabe, digam aí sim ou não, por que a classe número 4 é vaga? Se alguém não sabe, dê o chute aí, por gentileza. Por que vocês acham que a classe 4 na CDU é vaga? Muito bem, a Márcia disse para encaixe, a Tatiana, porque se surgir algo novo é atribuído a ela. Exatamente. Então, lá no contexto do início do século XX, 1903 ou 1907, que foi criada essa classificação, já se tinha o entendimento que futuramente poderiam vir novas áreas do conhecimento. Então, vocês acertaram, muito obrigado pela participação. Tinha esse entendimento que surgiria um novo campo que seria necessário. Até hoje não foi ocupado, né? Então não sei se pode surgir algo da tecnologia, ou já existe algo que amanhã ou depois vai chegar o entendimento que não, nós entendemos que isso merece uma classe específica, tecnologia, gênero, não sei, né? Qual uma grande transformação que seria possível, mas ela é aberta por essa razão. Então, no restante, a gente vê ali algumas semelhanças com as demais classes. Outra coisa da CDU é que, eu gostaria de ter trazido aqui no slides, acabei não colocando, mas vocês encontram facilmente, tanto pesquisando, como também no material de vocês tem. É que ela conta com símbolos. Então, lá você vai ter parênteses, colchetes, adição, dois pontos, e cada símbolo desse tem um significado. Para adicionar mais um termo, então vai lá, 3 numerozinhos, é um mais e outro termo, para adicionar um assunto a outro, para expandir, para relacionar um tema a outro. Então, ela é a classificação em que o número dela fica sempre de 3 em 3, então vai ser 3 números, ponto, mais 3 números. E quanto mais eu quiser adicionar detalhes a essa classificação, é possível, né? Pode ficar lá uma classificação desse tamanho, né? Aquele monte de coisas. Então, essa é uma especificidade da CDU, que ela permite, né, dar mais detalhamento para essa classificação. Ok? Isso mesmo, ela é mais flexível. E outra muito interessante aqui é a CDDIR ou CDDORIS, né? Por que ela recebe esses nomes? É a tabela de classificação de direito, mais amplamente utilizada e reconhecida que é uma parte da classificação decimal de Dewey. É um sistema de classificação amplamente adotado em bibliotecas especializadas em direito. Ela permite a organização sistemática de materiais jurídicos em bibliotecas de acordo com um esquema numérico específico. Então, por que CDDORIS? Existia uma pessoa, uma bibliotecária, que também era formada em direito, chamada Doris de Queiroz. Se eu não me engano, em 1947, ela definiu, né, essa classificação. De que forma? Pode ver que ela é CDD, né? Então, agora há pouco, nós falamos que o campo de 300, né, seria aplicado, das ciências sociais aplicadas, seria utilizado pelo direito. Então, o que ela fez? Ela pegou mais ou menos a estrutura da CDD e criou muito mais especificidades para o campo 340, que é o campo específico do direito, ao ponto de virar uma nova classificação. Vou colocar aqui também as classes
da CD2. E são só pequenos exemplos, tá, pessoal? Ela é mais abrangente do que isso. Então, a gente pode ver ali, 341, direito internacional. 341.1, direito internacional público. 341.14, direito penal internacional. 341.2, direito constitucional. 341.27, direitos fundamentais. 341.28, direito eleitoral. E aí a gente tem direitos intelectuais, né? Direito autoral. E tem mais um monte de classes. Então, ela é específica para a área do direito, ou seja, catou o 340 e destrinchou ali. Bom, a gente pode ter, pelo amplo conhecimento dela, tanto em biblioteconomia quanto ao direito, ela possibilitou ela fazer desse modo. Então, quando você encontrar ali CDD ou CDDIR, que é de direito, ou CDD DORES, que é em homenagem a essa bibliotecária e advogado. Então, uma biblioteca especializada, né, do direito. Aqui na cidade, a gente tem uma universidade estadual, chama Universidade Estadual de Maringá, que tem uma biblioteca especializada em direito. Então, lá é utilizado o CD2, assim como tem muitas afora aí. E aquilo que eu falei, pessoal, a classificação tem que fazer sentido para aquela instituição. Então, em algumas vai fazer mais sentido a CDD, outras a CDU, outras a CDDORES, e assim sucessivamente. Ok? Então, a gente agora entra, né, num aspecto quase prático aí. Se vocês já sabem, vão ouvir novamente. Se não sabem, eu acredito que será muito interessante e agregador para vocês. Classificação e notação do autor. A classificação, em conjunto com a notação do autor, forma o número de chamada, que é uma sequência de números, letras e outros símbolos que fica na etiqueta da lombada dos livros e de outros tipos de materiais que compõem o acervo da biblioteca. Esse conjunto de dados é o resultado de um processo de classificação, ou também do processamento técnico. Se tem alguém aqui que ainda não saiba, né, se você pegar um livro em uma biblioteca, né, aqui embaixo aqui, pessoal, mas ele tem essa etiqueta com esse númerozinho aqui. O que é isso? É o número de chamada. Então, quando a gente falar o número de chamada, ele está presente só aqui? Não, está presente lá no catálogo. Então, se eu vou no processo de recuperação da informação, né? Fui e busquei um livro. Aí o livro vai me dar lá o número de chamada, como também é conhecido, como localização, que são essas informações aqui. E daí, através, eu anoto isso, me dirijo até a instante, e lá eu localizo aonde está essa obra. Então, espero, né, que esteja ajudando e não sendo tão repetitivo, mas eu creio que não. Do que é composto esse livro, esse número de chamada? Primeiramente, o número da classificação. Então, a primeira informação que vai vir ali vai ser o número da classe. Em segundo lugar, vem a notação do autor. Vocês sabem o que é isso? Não sabem? Por favor, se manifestem. Estou achando as participações muito tímidas hoje, né? Mas só para eu ir medindo aí o conhecimento de vocês também, no sentido de querer agregar mais. Tatiana, não sei. A Leísa, não sei. Quem mais? Tá, enfim. Vamos prosseguir. A notação do autor
vai ser outro código, né? Que é agregado ali para compor esse número de chamada. Então, no que consiste a notação? Existem outras formas de fazer. A mais utilizada, né, vou até descrever aqui no chat para vocês, notação de Kötter, ou tabela de Kötter. Recado do João ali no chat, muito importante. Pessoal, preencham a lista de chamada, está fixado ali no chat. Obrigado, João. Pessoal, a tabela de Kötter, ela vai ser uma tabela, né, amplamente utilizada aqui no Brasil, não só ela, mas é a mais utilizada, que ela vai definir um númerozinho para cada livro, né, é alfanumérico, é letra e número, né? E no que isso vai ser baseado? Cada autor em uma biblioteca, ele vai ter o seu código de Kötter especificamente. Então vamos pensar, né? Supostamente, aquele livro de história do Brasil, que eu usei como exemplo. Vamos supor que eu fosse o autor e o título do livro fosse A História do Brasil. Como que se daria, né, esse elemento como que sairia esse número de Kötter, né, a notação? Então, o primeiro elemento da notação é a primeira letra do sobrenome do autor. Então, meu nome é Lucas Rodrigues. Na classificação, como é que ele fica? Aliás, na catalogação, Rodrigues, Lucas, não é? Então, qual que vai ser a primeira letra? Vou escrevendo no chat. A letra R. Meire, já a gente entra aí, né, já responda a sua pergunta. Só um minutinho, por favor. Então, vamos lá. Depois da letra R de Rodrigues, Lucas, que sou eu, o autor do livro, a gente tem uma sequência de 3 números. E como que dá essa sequência? Vai depender de como estão cadastrados os autores na sua biblioteca. Então, vão ser números lá conforme essa lista. Então, vamos usar, hipoteticamente, para os nossos exemplos, a sequência 1, 2, 3. Então, R, 1, 2, 3. O próximo elemento dessa notação é a primeira letra do título do livro. Só que aqui é um princípio básico da catalogação que vocês vão ver na disciplina de catalogação, mas já dando um spoiler. O livro chama A História do Brasil. Pergunto a vocês, qual seria a primeira letra utilizada para o título desse livro? Alguém responde aí, por gentileza. H, muito bem, estão ligeiros aí. Por quê? Porque o artigo suprime toda vez que for a história, o caso. A Mariane já colocou ali, muito bem, então seria R de Rodrigues, 1, 2, 3, H, igual colocaram ali no chat, pessoal. Então, o número de chamada desse livro, ele seria composto, né? Então, a gente vai colocar aqui o 981, né? Que seria História do Brasil. Na linha de baixo, o R, 1, 2, 3, números hipotéticos. H, que é de R de Rodrigues, Lucas, o numeral, e o H de História do Brasil. E, por fim, a gente tem lá EX.1. O que isso quer dizer? O exemplar número 1 da nossa biblioteca. Então, vejam ali no chat, ficou a classificação, a notação de Kötter, e a gente vai ter lá exemplar 1, volume 1, volume 2. Então, é disso que é composta essa numeração que você encontra nos livros aqui. Ok? Entenderam? Fez algum sentido? Alguém está com alguma dúvida? Aproveitem esse espaço.
pelo visto, já tem alguém, já tem pessoas aqui que têm contato aí com a classificação. Que bom, mas também tem pessoas que não têm o contato. Então, atendi até aqui, tudo bem. Responder rapidamente a pergunta da Meire. Se eu for classificar os livros que eu tenho em casa, qual seria a melhor forma? Gente, isso é muito particular, tá? Mas pensando aí no que a gente está trazendo, se eu for, essa é uma opinião particular minha, eu utilizaria a CDD, né? Claro, a biblioteca da minha casa, por mais que eu tenha muitos exemplares, ela não vai ser tão grandiosa e tão específica assim, né? Agora eu também estudei direito e a biblioteca da minha casa é a maioria dos livros de direito. Bom, então usa a CDDORES, mas se for uma biblioteca geral, creio que a CDD seria aí uma das melhores formas. Então, prosseguindo aqui, e já deixo um conselho para vocês, pessoal. Se vocês utilizam bibliotecas, estão sempre lá e etc., às vezes você vai pegar um livro que na ficha catalográfica vai estar uma classificação e no número de chamada vai estar outro. Como assim? São dois entendimentos diferentes. Qual que é o principal sentido da classificação? É, possibilitar uma mais eficaz recuperação da informação. Então pensa, isso aqui é um livro de biblioteconomia. Ele é um livro de biblioteconomia, né? Lá o bibliotecário que classificou ele, saindo lá na ficha catalográfica, classificou com uma especificidade de um campo da biblioteconomia. Ok. Mas ele foi parar numa biblioteca municipal, né? Que ela não tem muitos livros específicos sobre biblioteconomia. Então, ele vai estar lá, ele poderia estar nas ciências sociais aplicadas, poderia estar nas generalidades. Então, tem que levar isso em consideração, que tem que fazer sentido para aquela biblioteca. Sentido para que acontece muitas vezes no processamento técnico, poxa vida, esse livro aqui, estou em dúvidas em que assunto eu classifico ele, né? Então, qual aí uma medida plausível? Olhar os livros semelhantes desse assunto, como eles estão classificados. Por quê? Para quando a pessoa for lá até essa biblioteca, ver aqueles assuntos. Mas, enfim, são caminhos aí para se pensar. Então, mais uma dica, já que vocês leram o material, fizeram a disciplina lá, estão tendo aqui essa oportunidade, a partir desse olhar, tenham então essa curiosidade de começar a agregar, entender melhor as classes. Pergunta da Roseli. Professor, o que é a tabela PHA? É uma tabela semelhante à de Cutter, que usa para fazer a anotação do autor. Ela é um outro tipo de notação. Faltam 5 minutos aí, achei que passou até rápido, talvez vocês não acharam, estejam cansados no meu falatório aqui. Então, temos uma atividade ali, né? Considerando que o código é formado através da notação de Cutter, é definido pela primeira letra do sobrenome do autor, 3 numerais e a primeira letra do título da obra, e também que, hipoteticamente, a classificação atribuída a um livro de literatura brasileira pela CDD seja B869, quais seriam os elementos do número de chamada da obra O Alienista, de Machado de Assis? Então, fica um tempinho aí. Alguns já responderam, mas eu quero que mais gente participe aí, por gentileza.
Pela primeira vez, acho que nós temos divergência nas respostas aqui. As questões sempre dão respostas unânimes aí, né? Mas veja lá. Então, pessoal, a resposta, vamos conferir junto aqui, né? Mas tende a ser a B. Vamos lá ver por quê. B869, que é a classificação de um livro de literatura brasileira. Letra A, né? Começando ali o número de Cutter, por quê? Porque é Machado de Assis. Então, como vai ficar na classificação? Assis, vírgula, Machado de, certo? E a letrinha minúscula, é sempre minúscula depois dos números, a letra A de alienista. Por quê? Foi no sentido de que o artigo é suprimido. Então, o alienista, eu vou suprimir a letra O e manter a letra A. Pessoal, o que costuma cair muita pegadinha? Com sobrenome hispânico. Porque, por exemplo, Gabriel Garcia Marques. Então, na classificação vai estar Garcia Marques. É uma especificidade de sobrenomes hispânicos, do mundo hispânico. Até em questão de concurso, costuma cair muito nesse sentido. E é uma pegadinha, porque vai colocar só do último nome, mas ele vai ter dos dois. Mas nesse caso aqui, Machado de Assis seria o Assis, o último sobrenome. Pessoal, então a resposta fica a letra B. Pessoal, nossa aula está se encerrando por aqui. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Aproveite por gentileza. Lembrando, então, de preencher a lista de presença que o João colocou aqui no chat. Na segunda-feira temos o nosso grupo de leitura, o Leia Com, e na outra semana, dia 16, temos a reunião do nosso grupo de pesquisa. Então, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, por permanecer com a gente até aqui, e espero vocês na nossa próxima aula.